Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a oração dominical. A famosa oração dominical é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, a pedido deles mesmos, ensina-nos a orar. E ele então ensina. E eu quero destacar um texto simples. Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 a 15. Vamos só até o 13, não precisa ser do 15 não, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Pai, nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua presença seja manifesta entre nós, que o teu Espírito esteja conosco, tocando o nosso coração e falando ao nosso coração segundo o teu querer, segundo a nossa necessidade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece muito bem e de cor essa oração, mas raramente a gente presta atenção no finalzinho dela, um pequeno texto, um pequeno trecho, lá no versículo 13, que diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É interessante porque esse tema, nos livrar do mal, também aparece em João, no capítulo 17, onde nós temos a oração que Jesus fez, chamada oração sacerdotal, em que ele faz uma oração aos seus discípulos e a nós. E no versículo 15 do capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Livra-nos do mal, guarda-os do mal. Há três maneiras de nós entendermos essa palavra. No grego, essa palavra aparece como poneron, e ela aparece em outros textos da Bíblia, em suas declinações, do mal ou o mal. No caso aqui, ele aparece como substantivo, o mal. Que mal seria esse? Nós podemos entender de três maneiras. Primeiro, que eu chamei de um mal conceitual, aquele que você consegue ver na internet a definição, que diz que mal é tudo aquilo que prejudica, fere ou incomoda alguém. Tudo aquilo que nos prejudica, fere ou nos incomoda, a gente pode entender como mal. Também mal pode ser entendido como as consequências das coisas erradas que nós fazemos. Nós praticamos alguma coisa errada e, como consequência, nós sofremos o mal. O mal seria consequência de coisas erradas. O bem seriam consequências das coisas certas. Fazemos coisas certas, recebemos o bem. Fazemos coisas erradas, recebemos o mal. Então, como consequência das nossas ações. Mas há também um outro sentido que nem sempre percebemos, é que a palavra poneron significa o mal. Teria sido melhor traduzido por o maligno. Ele está se referindo a uma pessoa. Está se referindo ao próprio Satanás. Isso aparece lá em Apocalipse, quando ele se refere que o mal personificado como o próprio diabo. Então, nós poderíamos entender que livra-nos do mal poderia ser entendido como livra-nos do maligno, guarda-os do maligno. Porque, afinal de contas, o mal em si, esse mal conceitual que eu mencionei aqui, ele acontece com todo mundo. Todos nós sofremos o mal. Jesus disse, né, olha, o Pai Celeste, Ele faz descer a sua chuva sobre os maus e bons, fazer o seu sol sobre justos e injustos. O que acontece um, acontece com o outro. Esse mal, ele acontece com todos, atinge a todos. Ele não é necessariamente consequência do pecado, ou mesmo, como algumas pessoas dizem, é falta de fé. Se alguma coisa aconteceu de mal na sua vida, foi falta de fé. Isso não é verdade.
não é necessariamente verdade. O mal acontece a todos. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, o Espírito de Jesus, falando a João, diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ora, a provação, quando nós estamos passando por ela, nós vemos como um mal. Por quê? Porque ela nos incomoda, tira-nos da região de conforto, ela nos inquieta, muitas vezes nos fere, talvez até possa nos prejudicar. É uma provação, e da provação nós precisamos ser aprovados. Você passa pela provação para ser aprovado, e não para ser reprovado. Mas não importa qual a maneira com que você veja, se você ver essa palavra como mal, algo que pode acontecer a qualquer um, se você ver a palavra como mal, como a consequência das coisas erradas que você faz, ou se você ver o mal como a personificação da maldade, que seria o próprio diabo, esse texto que nós lemos, os 2 versículos que lemos em Mateus e em João, ele mostra que nós podemos ter 3 atitudes para com relação a isso. A primeira delas parece óbvio, mas nem sempre é muito simples ver o óbvio. Nós podemos orar por ele. Vejam que em Mateus, Jesus está ensinando a nós orarmos: livra-nos do mal. Nós estamos orando para nos livrarmos dele. E em João, ele está se referindo: livra-os do mal. Jesus está orando por nós e nós orando por nós mesmos. Nós podemos orar para que o mal seja afastado, seja ele o próprio inimigo, seja ele sua influência sobre nossa vida. Nós podemos orar pelo mal, contra o mal, para nos livrarmos. Isso mostra que existe uma conexão espiritual entre aquilo de mal que acontece na nossa vida, porque se não houvesse nenhuma conexão, se isso fosse parte do crescimento, eu estou crescendo, eu estou engordando, eu não vou orar por isso. Eu posso orar por outras coisas, mas isso é parte natural. Não, não é natural. Não é natural que nós soframos o mal, porque nós podemos orar para nos livrarmos dele. Então nós devemos orar para nos livrarmos do mal. Há muitas passagens da Bíblia que mostram de que esse vínculo espiritual acontece. Um deles está num texto muito conhecido de Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Quando ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aparece novamente a palavra poneron aqui, nas regiões celestes. Aqui mostra claramente que a maldade que vem sobre as nossas vidas tem uma conexão espiritual. E nós devemos orar contra isso. Devemos repreendê-la. Eu não quero mal na minha vida. Jesus me ensinou a orar: livra-nos do mal, pedir que Deus nos livre do mal. Ele mesmo orou para que nós fizéssemos, para que Deus agisse assim: livra-os do mal. Eu não peço que tires do mundo, só livra-os do mal. Então nós devemos fazer isso. Devemos orar para afastar o mal. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente ora pela consequência? Eu estou sofrendo isso, mas eu não orei para que ela não viesse até mim. Nós podemos orar, devemos orar, para que Deus afaste o mal da nossa vida. Mas nós podemos também evitá-lo. Porque às vezes orar parece assim tudo... Eu coloco nas mãos de Deus: Senhor, faz alguma coisa aí, eu não preciso fazer nada. Isso não é verdade. Nós podemos nos afastar do mal, nós podemos evitar do mal. Se você quer ver, isso não é uma opinião apenas, isso está na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: afaste-se de toda forma do mal. Eu prefiro uma outra tradução, a minha tradução diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. É interessante porque, nesse caso, não é só forma, no sentido de que o mal toma diversas formas, mas ele pode ter aparência do mal. Porque algumas vezes é só a aparência, mas no fundo não é. A Bíblia diz que mesmo a aparência, você deveria ser
manter-se distante. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não precisa ser só o mal, basta parecer mal. Isso, na nossa sociedade muito liberal de hoje, que é isso? Mas nem tudo que parece é. Realmente, nem tudo que parece é. Mas a Bíblia diz que mesmo aquilo que parece eu deveria evitar. Abstende-vos de toda a aparência do mal, de toda a forma do mal. O que está querendo dizer é o seguinte: a aparência é uma forma de mal. É o que está escrito aqui. Então eu preciso estar alerta de que está próximo do mal. Mesmo até aquilo que aparenta, nos faz participantes desse mal, mesmo que seja um participante passivo. Mas eu não estou fazendo nada. Está participando passivamente. Você está presente ao mal, dando testemunho, validando a presença do mal, porque você está ali. Então você está validando, sendo participante passivo do mal. Recentemente encontrei um irmão que veio lembrar de uma ilustração que eu falei na igreja 20 anos atrás, quando ele era adolescente, e que isso edificou a vida dele. E me chamou a atenção, então vou falar isso também. Porque muitas pessoas do tipo, o que tem? Então eu vou perguntar para você, o que tem? Você está todo vestido de branco e você vai entrar numa mina de carvão. Você vai entrar numa mina de carvão, vai visitar a mina de carvão. Você vai entrar lá e não vai fazer absolutamente nada, não vai mexer em nada, não vai desabar nada sobre você. Você vai lá olhar com um turismo, né? Entra na mina de carvão, olha tudo e volta. Você vai sair branco de lá? Não vai. Vai sair todo sujo. Vai sair todo sujo. Basta estar na mina de carvão. Você não precisa fazer nada. Você vai sair de lá todo sujo. Então essa história diz, não, mas eu não estou fazendo nada. Você está na mina de carvão, você não precisa fazer nada, você vai sair sujo de lá. Você não deveria estar lá. A sua participação passiva, um participante passivo, numa coisa que, mas eu não fiz nada, mas você está no lugar errado. Então você está sendo participante do mal, e você deveria, alertado pela Bíblia, evitar o mal. Abstende-vos de toda a forma do mal. Mas eu não concordo com isso. A Bíblia entende que muitas vezes nós precisamos nos alimentar mais para entendermos a profundidade da palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós precisamos exercitar-nos para saber distinguir o que é certo e o que é errado, o que é do bem e o que é do mal, onde eu deveria estar, onde eu não deveria estar, o que eu deveria concordar, o que eu não deveria concordar. Isso é uma prática constante. Hoje na escola dominical mencionamos a prática da oração e do jejum. Vocês imaginam que um dia, Abraão ouviu de Deus assim: eu quero que você sacrifique seu único filho a mim. E ele atendeu. Aí eu faço a pergunta, isso é uma pergunta que eu faço: se você tivesse assim um dia, aí vem uma voz assim: eu quero que você mate seu filho, você faria isso? É claro que não. Eu não sei que voz é essa. O diabo também fala, pode vir uma voz do inferno, né? Por que Abraão atendeu? Porque ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando. Se ele não soubesse, ele não faria. Imagina, ouve uma voz assim: vai lá e mata alguém. Que loucura é essa? Mas se eu conheço a voz de Deus, assim, eu conheço essa voz, ele está me pedindo algo muito difícil, mas é Deus que está pedindo. A mesma coisa aqui, quando eu pratico continuamente esse exercício constante, eu me torno apto a discernir o bem e o mal. E aí, segundo a palavra, sendo obediente, eu vou me afastar do mal e vou me aproximar do bem. Então o mal estará sendo evitado, porque eu me abstive dele, eu me afastei dele. Eu não posso esperar de estar frequentando lugares onde o mal acontece e achar que ele não vai acontecer comigo. Eu sou até um pouco cruel quando digo assim: olha, quantas vezes você já ouviu alguém na igreja ser atingido por uma bala perdida? Quantas vezes você já ouviu alguém num bar ser atingido por uma bala perdida? Mas ele não estava fazendo nada, ele só estava no lugar errado, na hora errada. Na igreja isso não acontece. Só em atentado terrorista, mas aí é pela fé, é por causa da fé. Mas no bar acontece.
Mas eu não estava fazendo nada, não estava mesmo, mas estava no lugar errado, na hora errada. Então nós podemos evitar que o mal nos atinja se afastando dele. Se você se aproxima da tentação, diz, nossa, eu estou sendo tentado, mas você se aproximou dela. Você vai nos sites ver coisa que não presta, diz, eu estou sendo tentado, desligue. Ah, mas a televisão, desligue. Você não precisa se aproximar do mal, e depois seu mal me atingiu, você se aproximou dele, ele atingiu. Então nós devemos nos abster do mal, nos afastar do mal. Queremos que ele esteja longe de nós, então mantenha-se longe dele. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 13, que nós devemos nos afastar até de algumas pessoas. Assim, olha, se essa pessoa não traz a mesma fé que você, não processa as mesmas, afaste-se dela. Afaste-se dela. Isso está em 2 João 1,10. Afaste-se dela. As más conversas corrompem os bons costumes. Até a conversa pode trazer o mal para a sua vida. Você fica ouvindo o que não presta, está enchendo a sua mente de coisa que não presta, e depois diz que a tentação chegou e que o mal chegou. Você se aproximou dele. É porque você se aproximou. Afaste-se. Então, a primeira coisa, eu posso orar. A segunda coisa, eu posso me afastar. E a terceira, igualmente importante, eu devo resistir ao mal. Resistir ao mal, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o mal, o poneron, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Se isso não é suficiente para você dizer, eu preciso resistir ao diabo, resistir ao mal, senão, eu não vou deixar o mal prevalecer. Mas eu não tenho nada com isso, está acontecendo com o outro. A Bíblia diz que nós somos servos da justiça, e se somos servos da justiça, nós devemos nos incomodar com o mal, onde quer que ele esteja. Libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Está em Romanos 6, 18. Nós somos servos da justiça, não podemos ver o mal e ficar calado. Nós temos que resistir a ele. Nós temos que resistir ao mal. Dizer, não, eu não quero. Eu me lembro de que uma charge que eu vi num desses cursos de gestão, esse era inclusive usado na Embraer, não sei se ainda é, eu tentei achar na internet e não consegui achar, mas eu vou achar. Ele é muito engraçado. Ele é uma foto de uma nave viking, de um viking muito famoso, chama-se Hagar o Horrível, não sei quantos já ouviram. É uma piada, né? O Hagar é um viking e ele é motivo de piada o tempo todo. E o navio viking está com um furo, está vazando água, assim, um esguicho enorme na ponta do barco. E o Hagar está na outra ponta descansando. Aí o amigo dele, que é chamado Ed, o Ed corre de uma ponta para outra para avisar que o barco está afundando, né? Vai afundar, né? Tem um buraco enorme. E ele está descansando na outra ponta do barco, e ele vira para o Ed assim, fica tranquilo, o furo está do lado deles, o furo está do outro lado do barco, mas o barco é o mesmo, vai afundar. E muitas vezes nós tomamos a mesma atitude, nós estamos vendo o mal acontecer na vida de outra pessoa, e diz assim, o furo está do lado deles, não tenho nada com isso. Tem sim, um dia esse mal vai te atingir. Tem sim, um dia esse mal vai te atingir. Existe uma sentença que é atribuída ao Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor que foi executado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele diz um texto mais ou menos assim, eu não copiei aqui, mas está na internet, vocês podem achar. Diz assim, primeiro vieram buscar os judeus. Eu não falei nada, eu não era judeu. Depois vieram buscar os sindicalistas. Eu não falei nada, eu não era sindicalista. Depois vieram buscar os sacerdotes católicos. Eu não falei nada, não era sacerdote católico. Ele vai fazendo uma lista de coisas. Vieram buscar, não sei, eu não falei nada. Aí a última frase assim, finalmente vieram me buscar. Ninguém falou nada, não havia ninguém para falar.
Isso é muito interessante. Ele viu o mal acontecendo e ele fez um alerta para as pessoas assim: você vê o mal e não fala nada dizendo que ele não está te atingindo. Como o Hagar, ele diz: o furo está do lado de lá, mas um dia a água vai chegar até você. O mal pode chegar até você. Por quê? Porque você não foi um agente da justiça. Você não resistiu ao mal. Não ao mal que estava chegando a você, mas ao mal que você percebe e você não faz nada. Mas a Bíblia diz que nós somos agentes da justiça. Não apenas devemos orar para que o mal não nos atinja, ou evitar o mal para que ele não nos atinja. Nós devemos resistir ao mal para que ele não aconteça. Isso é o que nós podemos dizer. Então, não apenas livra-nos do mal, nós podemos resistir ao mal, nós podemos nos afastar do mal. Essa é um desafio que a palavra de Deus nos dá. Porque o mesmo Deus suprirá todas as necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,18. Sendo agentes da justiça, o Senhor vai nos suprir. Você, mas eu não tenho nada com isso, eu tenho que cuidar da minha vida. O Senhor vai cuidar de você. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio por todo sempre. Amém. 1 Pedro 5, versículos 10 e 11. Se nós estamos sendo agentes da justiça, estamos evitando o mal, estamos clamando para que o Senhor nos livre o mal, o que nós devemos esperar? Que nós vamos ser aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos pelo Senhor. Essa é a promessa da sua palavra, amém? Porque nós devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre as quais resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Nós somos luz do mundo, foi para isso que Jesus nos chamou, foi para isso que Ele nos transformou, foi para isso que Ele nos salvou, para sermos agentes da justiça, luz do mundo e combatentes do mal, e aí o mal não chegará até nós. Livra-nos do mal, mas nós somos agentes disso, para que o mal não atinja não apenas a nós mesmos, mas a todo o mundo, a toda a sua igreja. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Possamos estar atentos, possamos estar motivados a sermos agentes da justiça, a não apenas orarmos para nos livrarmos do mal, mas para nos afastarmos deles, para nos resistir ao mal. Ensina-nos, Senhor, dá-nos esse discernimento, segundo a Tua palavra, que o Teu Espírito haja em nosso coração, explicando cada passo, explicando qual o Teu querer em nossa vida, o que devemos fazer e como devemos fazer. Seja o Teu Espírito a nos orientar dia a dia, para sermos agentes dessa justiça e que o mal nunca venha até nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.